Nós vamos agora fazer a oração inicial e que você possa nos acompanhar, colocando essa aula na direção de Deus. Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado hoje de chegar até aos jovens, até as famílias, as pessoas que estão assistindo este vídeo, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos teus filhos, Pai, através dessa ministração. Que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome, que o Senhor possa nos guiar da melhor forma que o Senhor planejou, Pai, para esse dia. E que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade. Esteja conosco, Pai. Amém. Amém. E o louvor, né? A gente vai cantar um louvor agora para exaltar o nome de Deus. Glória a Deus. Você possa refletir na letra deste hino e entenda que mesmo diante das dificuldades, não devemos perder a fé, porque Deus é quem cuida de nós. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca derrotado. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Não
provê todas as necessidades, as nossas necessidades, que seja tudo para honra e glória do nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, graça e paz. Olá, graças e paz. Nesse momento vamos estar iniciando a transmissão da nossa classe da Escola Bíblica Dominical da Leão de Judá. E hoje nós vamos falar sobre um tema diferente das nossas lições. As lições foram finalizadas pelo pastor e ainda não tivemos acesso à nova revista, então decidimos, conjunto com o superintendente, por esse assunto. Esse assunto que nós escolhemos é referente baseado nesse livro, que é o livro das formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra, que ele é de William Douglas e Davi Lago. São os autores e a gente usou esse livro para basear nossa lição e a gente fez um PDF também, vamos disponibilizar para os irmãos acompanharem. Tudo bem? O Emanuel vai começar com a introdução. Vamos lá. A Cheryl já falou o nome do livro, né? A introdução dele diz assim, uma pequena frase. Seja inteligente, aprenda com quem aprendeu. Seja humilde, aprenda com as formigas. Para vocês ficarem logo já adiantados, o nosso texto básico, nosso texto básico hoje da lição, ele vai ser em Provérbios 6, do 6 ao 9. Vão ter outros versículos, mas vão ficar antenados nesse. Provérbios 6, do versículo 6 ao 9. A tradução daqui diz, pode estar diferente na sua Bíblia. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Provérbios 6, do 6 ao 9. A introdução fala: as formigas, nossas velhas conhecidas, não são apenas insetos. São máquinas de trabalho extremamente capacitadas para a luta pela sobrevivência. Nesse aspecto, elas são seres muito bem-sucedidos e aparelhados para a vida. As formigas são tenazes, fortes e resistentes. Cada uma delas é capaz de carregar o equivalente e até 100 vezes seu próprio peso. Isolada, a formiga é um animal frágil e desprotegido, que pode ser esmagado facilmente com apenas um dedo. Mas é na unidade que encontra sua força. Que interessante, né? Formigas não fogem do trabalho. Trabalham com um propósito, são organizadas, têm iniciativa, adquirem recursos, não desperdiçam nada. Trabalham em equipe, administram o tempo com inteligência e concluem suas atividades em vez de adiá-las, ao invés de procrastinar. Podemos aprender com as formigas 10 lições valiosas para uma vida melhor, que é o que o livro ele vai estar tratando, né? Exatamente. A gente for observar nesse primeiro parágrafo aqui, que vocês também vão estar observando no PDF, a gente pode fazer uma comparação ao que pode, né, ser a nossa igreja. Lá na nossa igreja, Igreja Evangélica Brasileira Betel. É muito importante, de extrema necessidade que nós possamos trabalhar em comunhão, que a gente possa... Porque é certo que a gente vive uma comunidade ali. A gente vive uma família, cada um irmão um do outro, certo? Beleza, mas para que cada coisa funcione perfeitamente, é necessário que a gente tenha essa unidade, porque a gente fica mais forte assim. Um exemplo básico, levando em consideração esse exemplo da formiga. Como as coisas elas fluem melhor em comunhão, um com a ajuda do outro, e não no egoísmo, porque assim como as formigas, nós somos tão fracos e frágeis sozinhos, mas quando a gente está em comunhão, a gente é bem mais forte. Eu falo nisso no quesito espiritual, com certeza, entendeu? Quando a gente está passando por alguma dificuldade, quando a gente está com o nosso irmão, nosso companheiro, a gente é bem mais forte.
Mas quando a gente está sozinho, a gente está à mercê de tanta coisa, de tanto pensamento negativo, Verdade. né? É porque, como a Bíblia diz, né? Que é melhor serem dois do que um, porque Sim, quando mesmo. um cair, o outro levanta. E também, como ele fala, individualmente, né? As pessoas podem não ter força suficiente, às vezes sim, né? Dá uma picadinha, já fica quem tem alergia. Mas a maioria das vezes a força delas está em equipe, né? Com certeza. E é o que a gente tem visto, né? Realmente, tanto na igreja, quanto no trabalho, na escola, na família, né? É muito difícil as pessoas conseguirem alcançar os objetivos sozinhas. Para você passar um dia inteiro, você precisa levantar e ir à padaria, vai precisar do padeiro, depois vai precisar ir pegar o ônibus, vai precisar do motorista, do cobrador. De certa forma, durante o dia você precisa de várias pessoas. Exatamente. Então, o trabalho em equipe para que o dia e as coisas fluam de uma forma melhor é essencial. Verdade. Eu continuo no próximo tópico. Sim. Só explicando que a gente, como são 10 lições, né? 10 tópicos, a gente vai dividir essa aula em duas partes. Né? Aula 1 e aula 2, e hoje na aula 1 nós vamos falar de 5 lições, né, que nós podemos aprender com as formigas. E na próxima aula vamos falar das outras 5 para finalizar o tema. Então, a primeira lição que a gente pode aprender com as formigas é que elas não fogem ao trabalho. Né? As formigas não fogem do trabalho. Esses insetos organizam-se, constroem formigueiros complexos, compram comida, acionam outras formigas em busca de ajuda, apresentam as provisões e adaptam-se a mudanças do ambiente. Tenacidade é uma característica marcante das formigas. Se algo impede a entrada do formigueiro, logo elas se juntam para remover o obstáculo. Esses insetos ensinam a ter entusiasmo no trabalho. O contraponto entre a formiga e a figura do preguiçoso é interessante e urgente, pois sem entusiasmo a vida nunca é satisfatória. Então, nunca será satisfatória. Aí a gente se pergunta, né? Até quando? Até quando nós iremos lamentar pelos nossos insucessos? Até quando vamos ficar desanimados? E até quando a gente vai ficar parado, né? Como a figura do preguiçoso que a Bíblia fala. Então, o primeiro passo para a reinvenção de quem somos e de onde estamos é o abandono da apatia e da falta de movimento. Então, a Bíblia fala de duas figuras, né? A figura da formiga e a figura do preguiçoso, que estão em contraponto, né? Enquanto uma é bem dedicada, trabalhadora, outra, a figura do preguiçoso, é aquele que sempre adia as coisas, sempre espera que algo aconteça sem que ele se mova, sem que ele se movimente para que isso aconteça, de fato. Então, tá? É como uma pessoa esperar uma bênção, ela querer algo muito de, ela querer, algo assim tanto de Deus, mas ela não começa por onde. Ela não ora, ela não busca o Senhor, ela não busca intimidade, ela nem mesmo jejum, né? Exatamente. Existe a questão de você querer alguma coisa e você estar preparado para receber essa coisa, entendeu? Você está preparado, né? É verdade, né? Entendeu? Tipo assim, Manuel, quando tu pensou que tu queria ter um carro, o que tu pensou que antes de ter um carro tu precisava ter? Eu ia pensar nisso. Olha, eu queria ter uma Hilux, mas antes de uma Hilux você precisa ter dinheiro para pagar o IPVA dela, né? Na verdade eu tava pensando na habilitação, né? Realmente. Então, para você ter um carro, para você poder dirigir, você precisa inicialmente ter uma habilitação. Então, não é viável, né? Tipo, quando eu comprei meu carro, eu ainda não tinha tirado minha habilitação e era bem difícil, eu não podia estar saindo com ele. Aí precisava de outras pessoas pra... Foi um período assim um pouquinho chato, né? Mas nesse ponto a gente tem que prestar atenção nisso. Já estava em andamento, só ainda estava esperando o dia do teste. Com certeza. E nesse ponto você precisa colocar essa questão. Eu estou preparado para receber isso?
eu quero muito isso, mas eu preciso me movimentar, eu preciso me preparar e pedir orientação de Deus da melhor forma como eu posso fazer isso. Então, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Então, quando você quer algo, não adianta só você querer, desejar, nossa, eu desejo muito isso, eu peço a Deus todos os dias, mas eu não me preparo para aquilo, né? Então, o preguiçoso deseja e nada acontece. Está em Provérbios 13, versículo 4. Anotem logo aí, versículo para ficar na porta do seu guarda-roupa e na porta de dentro para sempre lembrar. Porque é algo essencial, né? É como a gente vê escrito na Bíblia, né? Existe uma equação muito, né? Quem não gosta de matemática, eu gosto. Mas existe uma equação muito clara e muito simples na Bíblia que diz assim: desejos, né? Aquele anseio, aquela vontade que você tem, mais nenhuma prática é igual a morte, né? Não tem vida naquilo. Então, se você deseja algo, mas você não vai atrás, você não busca, você não se prepara para aquilo, realmente aquilo não vai ter vida. Sabe, você fica tão apático, né? Espiritualmente, que você perde fôlego, você perde a vontade de fazer qualquer coisa. Você fica tão enraizado nisso que você fica estagnado. Exatamente, como a gente... Isso é para todas as áreas, né? Não é só pro lado, né, acadêmico, profissional, nas nossas atividades, né, na igreja também. Para uma pessoa ter chances de sucesso em sua vida, é preciso mover-se e que seja na direção correta. Então, como a Emanuel falou, eu preciso realmente me dedicar, me consagrar. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem vontade de ser um grande pregador, de falar da palavra. Eu gostaria muito de falar da palavra para alguma pessoa, ela, né, ser curada. Então, que o Senhor possa agir na vida dela de acordo com o que ela necessitar. Mas você não parar para ler a Bíblia, para orar, para entregar aquilo para Deus, vai ser difícil de Deus te usar dessa forma. Claro que Deus é soberano, né? E não depende de você, de mim, para que as coisas que Ele quer que aconteçam, realmente aconteçam. Mas aquilo que a gente almeja, mesmo né, no mundo espiritual, a gente precisa se dedicar também. A gente precisa investir tempo, dedicação, né? Daquilo, parte da nossa vida, para que a gente venha ter um retorno daquilo, para que a gente venha ter conhecimento. Se eu quero ter mais conhecimento da Bíblia, eu preciso parar algumas horas, um período do meu dia, para estudar, né, a palavra, fazer anotações. Não existe do nada assim, você vai aprender várias coisas, vai conseguir ministrar uma palavra. Né? Precisa de dedicação. E, gente, a palavra-chave para esse primeiro ponto, tenacidade. Vamos se espalhar novamente nas formigas. As formigas são seres resistentes. Quanto mais buscamos a Deus, mais buscamos a crescer em Cristo, exercitar nossa fé, mais resistente a gente fica contra as adversidades da vida. Exatamente. Tópico 2. Ele diz: formigas trabalham com um propósito. Vamos estar embraçando um pouquinho. O versículo 8 de Provérbios, de Provérbios 6, afirma que a formiga trabalha com um propósito. Ela acumula recursos para o futuro. Formigas agem com um propósito. O ponto é este: trabalho envolve propósito. Esquece, propósito. A falta de finalidades definidas dificulta a tomada de decisões sérias. Interessante, né? A falta de finalidades definidas, a falta de propósito, dificulta a tomada de decisões sérias. De acordo com a Bíblia, trabalho não é maldição, é dádiva. O trabalho não veio como castigo pelo pecado, mas como um dom e uma missão. Como assim? O primeiro homem deveria cuidar do jardim. Olha aí, lá em Gênesis, era uma missão, era um dom, o trabalho, e entendeu? O homem ele tem que ser digno, né? Do seu trabalho, ele tem que tirar proveito disso, nunca reclamar do seu trabalho. A gente não pode reclamar do que a gente faz, porque tudo isso tem um propósito. Você que acorda de madrugada, você que acorda 3, 4 horas da manhã para chegar em casa
3, 4 horas da tarde de novo. Enfim, o trabalho que você faz, independente da hora, você sabe que tem um propósito. Sua família, sustentar sua família, sua casa. Não é a mesma coisa, né, Sharon? Seu trabalho na igreja, por exemplo, o seu ministério na igreja. Se você faz alguma coisa na igreja. O fato de você estar na igreja tem que ter um propósito. E não simplesmente você tem que estar lá por esquentar banco. A gente não tem que pensar assim, entendeu? Pode ser um pouco pesado, mas a gente tem que sempre procurar fazer alguma coisa para servir Deus na igreja. Era como aquela discussão que a gente estava comentando sobre aquele grupo, lembra? Que hoje em dia as pessoas tem essa questão de procurar a igreja para ser servido, né? Sim, é verdade. Para ter o seu ego amaciado, para ouvir aquela palavra que lhe conforta. Mas aí na discussão um colega falou a seguinte questão, que a gente, na verdade, a gente vem para servir, né? Aqueles que precisam mais que nós, né? Aqueles que, de repente, se em algum momento você passou por algo, que você superou aquilo e você conhece alguém que está passando pela mesma dificuldade, você pode, de alguma forma, ajudá-lo, né? Então, a questão é mais sobre servir do que ser servido, né? Essa é a questão da missão. Sobre trabalho, sobre se esforçar, sobre conseguir as coisas. Uhum. Não é um peso, né? Não é uma dificuldade. Na verdade, é uma missão, é um propósito. Propósito, Sim. né? Então, ele terminando aqui rapidinho, Sharon. Ele fala assim, né? Que o primeiro homem deveria cuidar do jardim. O trabalho é consequência da criação e não da queda. O trabalho deve envolver parte expressiva de nosso tempo. É uma atividade essencial à vida e merece dedicação, tempo e esforço. No entanto, ao outro lado, deve ter limites. O próprio Deus descansou de sua obra criadora no 7º dia. Comentar? Você pode comentar. Sim. Eu ia comentar que o livro ele é voltado mais para essa questão profissional, do trabalho, mas a gente quer, né, adaptar também para todas as áreas, né? Porque são lições importantes e tudo que a gente for fazer, que seja com bastante esforço, com trabalho, com propósito e todos os outros pontos que a gente vai ver mais à frente, é importante para aplicar em todas as áreas. Ele fala do trabalho, né, realmente do nosso trabalho, para nós sairmos de casa e conseguirmos sustento da nossa família. Ele fala sobre você realmente precisar trabalhar, se expressar, num tempo expressivo de tempo, na verdade. Uhum. Que é uma atividade essencial, óbvio, né? Que a gente precisa comer, se vestir, então a gente geralmente não vai estar ganhando, a gente ganha num aniversário, né? Uma blusa, uma vez por ano. Algumas vezes assim, né? Entendeu? Lembro. Mas normalmente você tem que comprar suas roupas, comprar Sim. seu alimento, as coisas que você precisa na sua casa. Então é necessário trabalhar. E não só para essa questão, mas seus sonhos, seus objetivos na vida. Suas metas. Só que, como tudo que a gente precisa nessa vida é ter equilíbrio, né? Então ele fala muito sobre como você precisa ter equilíbrio entre o trabalhar com tenacidade, né, resistência e de maneira afinca, mas também descansar, né, ter esse equilíbrio entre se esforçar bastante, mas também descansar, né, ao ponto de você curtir a sua família, curtir as suas coisas e dessa forma manter o equilíbrio na sua vida, certo? Então, aqui ele fala sobre que Deus descansou, né? Então, interessante, né? É interessante. Falar que Deus, por que Deus ia descansar? Será que Deus se cansou? Então, eu tive essa dúvida uma vez, eu perguntei de uma amiga minha, né, a pastora Ariane, e eu falei pra ela, até mandei mensagem, mas por que Deus descansou? Deus estava cansado? Não, exatamente. Né? Mas não, como ela me explicou, e foi uma coisa muito bacana, que, na verdade, tudo que Deus fez, muitas coisas que a gente vê na Bíblia, não era porque realmente Ele precisasse daquilo, afinal é onipotente,
mas para nos dar exemplo, né? Para nos ensinar que é necessário. Para o ser humano, nós, né? Somos carne, nós somos seres limitados. Então nós precisamos nos esforçar para conquistar nossas coisas e objetivos, mas precisamos também do momento de descanso, que é para recuperação do nosso organismo, né? Para novas batalhas. Amém. Então, razões bíblicas para o trabalho. A glória de Deus. Cada ponto a gente colocou uma referência, Isso, né? entendeu? Então, está a referência deste ponto em 1 Coríntios 10:31. E o comentário do livro aqui diz assim: o Senhor não deve ser encaixado em algum tempo vago da nossa agenda. Ele precisa ocupar o núcleo da nossa existência. O núcleo, né? É aquela questão que diz assim: a minha vida eclesiástica e a minha vida secular, né? Você não tem duas vidas, né? Você tá dizendo que, que é uma pessoa no seu trabalho, na faculdade, está dizendo que é uma pessoa totalmente, outro tipo de pessoa na igreja. Então, na verdade, a sua vida é um conjunto, é como um todo. Então, ele fala que a gente não pode dar só uma parte do nosso tempo. Não, mas o Senhor só vou adorar a Deus e ele vai ser, eu vou fazer as coisas para a glória de Deus no domingo, né? Que é quando eu estiver lá na igreja, quando eu estiver contando, o Manuel tocando. Aí a gente vai fazer as coisas para a glória de Deus. Só vou lembrar de Deus de notar. Mas não é, né? A Bíblia nos ensina que tudo nós devemos fazer, quer comamos, quer bebamos, nós temos que fazer isso para a glória de Deus. Amém. Então, faz parte disso nosso trabalho, faculdade e como a nossa classe de jovens, né? Tem muitos jovens que estão começando a trabalhar agora, tem algum no início, né, da carreira, estão fazendo faculdade. Então, em todos esses momentos a gente precisa, né, lembrar que tudo que a gente faz, o que a gente diz é para a glória de Deus. Amém. Amém. Ponto 2. Acúmulo de riqueza e satisfação das necessidades materiais, né? Como eu disse antes, a gente precisa trabalhar para o nosso sustento próprio e, como as formigas fazem, né? Elas juntam, né, o seu alimento e constroem suas casas para um momento difícil, né? Se quiser dar uma olhada, essa referência está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Deus disse para Adão: com o suor do teu rosto você comerá o seu pão. E o que ele está querendo dizer exatamente, né? Que trabalho, assim, como ele fala, acúmulo de riqueza, satisfação de necessidades materiais. É sobre exatamente nosso trabalho, o propósito que está no nosso trabalho. Quando a gente sai todo dia para trabalhar, quando a gente vai ali, se estressa, perde a paciência, cansa. Mas isso tem um propósito, né, Sharon? É verdade. Então, nós precisamos, né, suprir as nossas necessidades e da nossa família e agradecer a Deus por isso também. Certeza. Por termos saúde para conquistar aquilo que queremos. Auxílio aos necessitados, né? Quando você já tem lá a sua vida bacana, né? Não precisa nem ter tanto, porque às vezes as pessoas que doam mais são aquelas que têm menos, né? Mas quando você já tem o seu pão ali, de repente o seu irmão do lado está precisando de um pão, você vai lá poder ajudar, né? Então, para prover o seu e do outro. Às vezes a gente precisa, né, fazer uma vaquinha, né? Cada um dá 1 quilo de alimento. Sim, sempre tem a gente faz assim. lanche, ajuda uma irmã necessitada, né? Então, é realmente muito bom, né? Então, eu vejo, assim, que a gente precisa realmente ter esse pensamento, esse coração, porque eu mesma, quando a gente era criança, passava realmente bastante necessidade e a ajuda de vários irmãos fizeram com que a gente pudesse, né, ter um dia, ter o alimento, e conseguisse ter algo para suprir realmente as nossas necessidades. Então, ajudar, né, esse auxílio aos necessitados é muito importante. Quando você é usado para isso e quando você contribui, você está sendo realmente usado por Deus para abençoar a vida de alguém. Verdade. Então, sinta-se honrado e feliz porque Deus te deu a oportunidade de ajudar alguém. Certeza. Comunicação do Evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. do versículo 11 ao 12.
Essa é a referência para esse tópico. O trabalho honesto depõe favoravelmente aos olhos de quem não é cristão, acerca das qualidades de quem é seguidor de Cristo. Então, essa é a questão, né? Tudo, como nós falamos lá nisso, tudo é para a glória de Deus. Então, lá no meu trabalho, eu também vou demonstrar que o que eu faço é para a glória de Deus. As pessoas vão ver que eu não vou ser uma pessoa desonesta, que eu não vou fazer algo que venha me beneficiar a mim mesmo e prejudicar o outro. Então, dessa forma, seja onde a gente estiver trabalhando, né? Seja em algum serviço ao público, Sim. seja algo por trás de bastidores, whatever. Então, a gente precisa realmente saber que como você faz, não exatamente o que você faz, mas como você faz. Claro, né? Existem profissões que não cabem de fato a um servo de Deus. Mas, com certeza, se você está prestando algum serviço, vendendo algum produto, e a forma como você faz isso vai realmente mostrar o que você tem aprendido com Deus, o que Amém. vai refletir o que Jesus Cristo é na sua vida. Glória a Deus. E é isso. Então, nós vamos para o tópico 3. Tópico 3. Tópico 3 ele fala assim: formigas são organizadas. A organização de uma colônia de formigas consiste em 3 categorias: as operárias, o macho e a rainha. As operárias são estéreis, existindo apenas para o trabalho e exercem funções como a procura e transporte de alimentos. Os machos têm a finalidade de fecundar a rainha, perpetuando a espécie, e morrem após o acasalamento. A rainha tem como função principal gerar filhos e iniciar o povoamento do formigueiro. A organização das formigas é um exemplo para nós. Teríamos melhores resultados em nossas vidas se, assim como as formigas, agíssemos de modo proveitoso e frutífero, tanto para nós mesmos quanto para a família e a sociedade. O planejamento é prática fundamental para quem quer ser vitorioso na vida. Sem o plano, tendemos a vagar pela existência sem direção nem propósito. Sem organização, não chegamos a lugar nenhum. Interessante quanto ele, no segundo ponto, ele fala que se a gente seguisse esse exemplo das formigas à risca, teríamos uma vida muito melhor. As pessoas teriam uma vida melhor, uma vida mais organizada, em todos os sentidos, em todos os aspectos. A gente viu aqui no primeiro parágrafo, ele dividiu, né, em 3 categorias. E cada uma com a sua devida função. Nenhuma formiga ela não vive sem um propósito. E ela não competiu também com a outra, Não né? competiu. Por exemplo, eu canto e tu canta também, mas eu tenho que cantar melhor, entendeu? Então, se eu cantar hoje, tu não canta. Então, a gente vê algumas coisas assim acontecendo, né? E também na faculdade, sempre tem aquela... Na faculdade nem tanto, mas no ensino médio tinha aquela coisa, quem tira nota melhor, quem vai ser o primeiro da sala. Sempre acontece, né? Aí também no trabalho, tem muita gente que é desonesta, passa a perna no outro, enfim, isso se torna um caos, né? Uma desorganização total. Com certeza. Então, enquanto as formigas elas se organizam, cada um tem a sua função e faz a sua cumprir sua missão da melhor forma possível, a gente vê, né, com o ser humano, seja onde for, na família, entre amigos, enfim, querendo competir um com o outro, disputar, né, até entre si. Então isso acaba gerando uma desorganização. Mas se a gente organizar cada ponto da nossa vida, né, na nossa sociedade, a gente consegue, né, alcançar bons resultados melhores. Então, o planejamento é prática fundamental para quem quer ser vitorioso na vida. Sem um plano, tendemos a vagar pela existência sem direção nem propósito. Sem a organização, não chegamos a lugar algum. Então, o plano, ele é primordial. E não é só um sonho, na verdade, né? Existe uma diferença entre sonhos e metas, né? Para você cumprir metas, você precisa de um plano, certo? Então, eu tinha um sonho de tirar minha habilitação.
E aí eu tive que me programar, porque estudava, trabalhava na época. Então eu tive que programar os meus horários, pedir pra mudar de tudo. Então eu me planejei, separei qual era o dinheiro que eu ia usar para pagamento daquela minha meta. Então eu me planejei um tempo e um custo para aquilo, para realizar aquela meta. Sim. Então, para tudo que a gente precisa fazer na vida, a gente precisa de um planejamento. Se eu pretendo, né, me casar, se eu pretendo ter um filho, se eu pretendo comprar uma casa, fazer uma viagem. Então, Várias coisas, né? várias coisas. Por exemplo, se eu pretendo ler a Bíblia em um ano, né? Existem planos de leitura da Bíblia em um ano. Existem planos de leitura da Bíblia em 3 meses. Então, dependendo da sua necessidade, né? De repente, você determina um tempo e quantos capítulos da Bíblia você vai ler por dia. Isso é um planejamento. Então, é necessário isso. E o que a gente... Quais são as orientações para que você consiga fazer um bom plano? Primeiro, você precisa definir objetivos, né? Que são as suas metas, basicamente. Você quer... Qual é o seu objetivo? Eu pretendo, nas minhas férias, viajar para tal lugar. Então, eu vou verificar quanto que vai custar aquilo, quanto tempo eu tenho para alcançar aquele objetivo, pegar aquele total, dividir por mês, então, enfim, fazer um planejamento, né? E isso entra no outro ponto, que é traçar uma estratégia para alcançar esses objetivos, né? Se eu preciso de tantos reais para alcançar aquele objetivo da viagem, eu vou verificar quanto que está sobrando. Se não está sobrando, esse dinheiro eu preciso vender algumas coisas que eu tenho, que eu não utilizo mais, ou então tentar conseguir uma renda extra, alguma coisa assim. Isso é traçar um plano, né? Eu vou colocar determinados tempos, eu vou escrever aquilo que eu vou fazer. Sim. E de repente eu vou fazer uma lista, eu preciso disso. Por exemplo, numa viagem eu preciso verificar o hotel, quanto que custa a hospedagem, translado, as Todos esses passagens, detalhes. a roupa que eu vou levar, enfim. Aí eu vou traçando o meu objetivo, vou fazendo a minha lista, riscando aquilo que eu já consegui, aquilo que eu ainda preciso verificar. Então, também esse plano, por exemplo, a gente tem batalhado muito com os jovens também, a gente precisa se programar para fazer uma gincana ou algo assim. Sim. Quando a gente quer fazer algum evento na igreja, a gente precisa colocar, né, aquelas coisas que precisam ser colocadas para o evento. Então, quando você vai organizar um culto, você precisa saber quem vai pregar, quem vai ministrar louvor, quem vai fazer oração. Então, tudo isso faz parte de um planejamento. Então, né, a gente precisa traçar metas e ouvir, é o próximo tópico, ouça conselhos. Lá a gente tem a referência em Provérbios 20:18. Então, a questão de ouvir conselhos, ela é bem delicada, porque dependendo do que você tiver em mente, né, qual for o seu objetivo, você precisa ouvir conselhos. E bons conselhos, né? E olhe lá, né? Porque você buscar um conselho não é o que, muitas vezes, não é o que a sua mente ou o seu coração quer. E também se aconselhar com pessoas que tiveram sucesso naquilo, né? Eu penso assim, que né, nós temos pessoas muito importantes nas nossas vidas, que nós amamos e que nos amam também. Mas às vezes a gente precisa realizar algo, a gente precisa procurar quem teve sucesso naquele momento, naquele objetivo. Então, se eu for abrir um negócio, por exemplo, vou procurar uma pessoa que possa me ensinar sobre essa questão de como abrir uma empresa, de como gerenciar. Se eu for se eu for ministrar uma palavra, eu preciso falar com alguém que saiba... Uma pessoa que saiba falar, né? Que já tem experiência. Saiba me orientar como eu vou escrever e tudo mais. Se eu for, por exemplo, se a gente for casar, né? A gente já casou.
Mas se você for casar, por exemplo, você vai pedir bons conselhos e observar aquelas pessoas que tiveram sucesso no seu casamento. E não ouvir aquelas pessoas que dizem assim, isso não casa não, é tudo errado. E fala N defeitos do casamento pra você, porque talvez elas tiveram frustrações no casamento delas. E acontece que você precisa procurar auxílio e o conselho de pessoas que tiveram sucesso no seu casamento. Então, né, ter um casal referência, assim, umas pessoas que vocês possam conversar, possam dar bons conselhos, porque como a Bíblia diz que nós precisamos, né, reter o que é bom, né? Nós ouvimos tudo, é inevitável. Alguém vir falar algo pra gente e a gente ouve, mas a gente não precisa absorver aquilo. A gente não precisa internalizar. Então, se você ouve algo que você mesmo, de acordo com o teu entendimento de Deus, da palavra, não foi algo bom não é algo bom de se aplicar na sua vida, não faça, né? Ignora. Mas se for um bom conselho, né, vamos absorver e praticar aquilo que realmente for de acordo com a vontade de Deus. Amém. E consagre tudo a Deus. Porque não adianta eu fazer 1000 planos, né? A referência, né, que nós temos em Provérbios 16:3. Não adianta eu fazer 1000 planos, né? Dizer que amanhã eu estarei ali, como ele fala na história, né? Eu estarei em outra cidade e farei tal coisa. Se eu não sei o que pode me acontecer, né? Eu tinha um plano para março e esse período não estava realmente no meu plano, mas aconteceu. Sim. Isso é algo que não teve a ver com a minha vontade ou a vontade de nenhum de nós, né? Essa questão da pandemia realmente não é algo que foi planejado por nós, mas nós tivemos que nos adaptar a isso. Porém, tudo que formos fazer, nós não temos que pensar que rigidamente aquilo vai acontecer, simplesmente porque nós queremos. Mas na verdade, a gente precisa entregar esse plano para Deus, né? Então eu vou, né, colocar o desejo no meu coração, mas, né, no final de tudo eu vou falar com tudo que seja feita a tua vontade, né? Porque a vontade de Deus é boa e agradável. Porque, né, você consagrar a Deus é você permitir que Ele faça a vontade dele, não a sua vontade. Exatamente. E Deus diz que Ele tem planos de paz e não de mal pra gente. Então Deus, os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Amém. Então, por mais que nós tenhamos vários desejos, vontades e objetivos, que eles estejam sempre debaixo da vontade de Deus. Pode falar isso. Lição, a parte 4 aqui. Formigas têm iniciativa. O ciclo de vida das formigas é bem estabelecido e curto. Elas vivem entre 40 e 60 dias. As operárias, né? Cumprir tarefas é natural em suas vidas. Elas não deixam para o dia seguinte a tarefa que precisa ser realizada hoje. A Bíblia diz, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe porque você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Provérbios 27:1. Para a execução de qualquer plano é necessário ter iniciativa. Não podemos ter o péssimo hábito de realizar as coisas ou esperar alguém mandar que realizemos nossas tarefas. Gente, iniciativa tem que ser uma outra palavra-chave em nossa vida também, seja em qualquer âmbito, profissional, âmbito acadêmico ou na igreja. Principalmente também. Oi? Principalmente, assim. Sim, principalmente, entendeu? Porque, como eu sempre falo, o serviço na igreja, ele é voluntário, né? É realmente algo que ninguém te obriga a fazer, ou que você vai, de fato, ter alguma recompensa. Por exemplo, se você for para a faculdade, passar não sei quanto tempo de curso, 4, 5 anos, você vai sair dali com um diploma, certo? Se você for para o trabalho, você vai ter o seu salário no final do mês. Então, tem algumas coisas que você tem uma recompensa mais rápida e mais palpável. Mas o serviço na igreja, né, que a gente precisa fazer,
é algo realmente que vem de dentro, Que algo seja de coração. que seja de coração. Então, não adianta alguém ficar falando, faz isso, participa, vem, visita. E é muito chato, é muito complicado. Porque a gente não pode. É complicado para você e complicado para a pessoa. Exatamente, não pode estar obrigando, insistindo e adulando assim que alguém faça algo, mas que seja a iniciativa de cada um. Sim, é verdade. Né? Como a gente vê a história de Daniel. Eu acho muito interessante porque eles foram levados para a casa do rei, para servir ao rei, né, no palácio. E foram escolhidos ali os jovens, né, inteligentes, bem apessoados. Então, ele estando lá, né, longe da sua família, do seu povo, ele resolveu, ele mesmo, né? Em Daniel 1:8 diz que ele resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar, né? Então, não foi a mãe dele que obrigou ele, não foi a família, não foi o pastor, não foi o líder de jovens, sabe? E ele mesmo resolveu no coração dele não se contaminar e continuar servindo a Deus mesmo na Babilônia, né? Que representa um lugar de pecado. Então, mesmo num ambiente fora do seu convívio natural, ele resolveu, no seu próprio coração, se dedicar a Deus. Então, dessa forma, o jovem ele precisa ser, ele precisa ter iniciativa. Né? Se falar assim, a gente vai visitar uma pessoa, vamos, né? A gente precisa fazer uma reunião, vamos fazer. Não esperar que alguém te ajude, que alguém faça algo por você para que você possa participar, né? Existem muitas vezes gente que está fora, que quer participar, mas não vê, né? Claro que a nossa inspiração tem que ser Jesus, mas Jesus precisa refletir na nossa vida, né? A nossa vida precisa refletir Jesus também. Então a gente tem que mostrar para as pessoas o quanto Jesus fez na nossa vida e quanto nós somos gratos, e por isso temos iniciativa de fazer as coisas para o reino de Deus. Amém. Lição 5. As formigas adquirem recursos. As formigas têm grande capacidade e determinação para obter da natureza os recursos que necessitam, pois essa é a provisão que as sustentará em tempos mais difíceis. É da vontade do Senhor que trabalhemos para suprir as necessidades e ajudar os outros. Muitos têm ideias equivocadas, então essa questão de adquirir recursos é realmente para esse momento mais difícil. Por exemplo, agora, né? Essa questão da pandemia. Tem muita gente que ficou sem trabalhar, então é uma questão assim complicada porque o nosso país talvez não ofereça tanta igualdade, né? A gente vê realmente muita desigualdade. Verdade. Então, falando de uma forma geral, é uma situação difícil. Porém, individualmente, a gente pode fazer a nossa parte, né? Com aquilo que a gente ganha, com aquilo que a gente trabalha e produz, a gente precisa saber viver dentro do que nos cabe, né? Então, fazer dívidas, por exemplo, é um problema muito ruim para uma situação nesse período. Quem está endividado não pode sair para trabalhar para pagar suas dívidas, pode estar passando por um momento bem complicado. Uma pessoa que, por exemplo, guardou recursos, né, tinha uma reserva de emergência, pôde nesse momento passar por essa situação menos apertada do que outras pessoas que não guardaram. Então, assim como as formigas elas trabalham duro no verão para quando chegar o inverno elas terem essa folga, né, esse conforto dentro do formigueiro, então elas tem esse exemplo a dar pra gente, né? Nesse momento difícil, seria uma boa oportunidade de a gente ter aprendido isso com as formigas, né? Acumular nossos recursos e pensar num dia difícil que pode acontecer a qualquer momento. Então, é algo a se pensar. E pensar na questão do dinheiro também, de como você lida com o dinheiro, né? Porque tem gente que, como ele vai falar aqui no livro, né, uns tópicos muito importantes. É vontade do Senhor que trabalhemos para ajudar os outros. Muitos têm ideias equivocadas com o trato dos recursos financeiros. São conceitos errôneos que confundem a mente e, por consequência,
a atitude em relação às próprias finanças. Citamos 3, que é a teologia da pobreza, o materialismo e a teologia da prosperidade. A questão da teologia da pobreza diz assim: a falta de recursos tem a ver com a espiritualidade elevada. Então, a gente estava comentando sobre isso recentemente, né, Renan? Sim. Sobre as pessoas acharem que, porque é pobre de dinheiro, né? Não vou entrar naquela questão que a gente pode falar de pobre, que fala pobre de espírito. Não queremos ser pobres de espírito. E nem pobres de dinheiro também. Mas essa questão de a pessoa viver de uma forma bem escassa de recursos e dizer que isso a aproxima de Deus, que ela é uma pessoa boa, que ela... Nem sempre, né? A gente vê muita gente que tem realmente necessidade de recursos financeiros e que não tem nenhuma proximidade com Deus. Não tem nenhuma espiritualidade elevada e não tem nada a ver com dinheiro, né? Então, essa questão realmente é um pensamento errado. De você achar que você tem que ter aversão ao dinheiro para poder agradar a Deus, né? Tem que ter equilíbrio, Isso, né? tem equilíbrio. A Bíblia diz que nós viveremos a vida com abundância, né? Então eu vejo e tomo posse, né, da promessa, que eu não quero passar escassez, necessidade, como o provérbio diz, que eu não tenha tão pouco que venha roubar e nem que venha ter tanto a ponto de esquecer de Deus. Certeza. Então, não é legal a gente romantizar a pobreza, né? A gente precisa, se eu tive dificuldade quando a gente era criança, na infância, a gente precisa estudar, batalhar para conquistar lá na frente, para melhorar de vida. Então isso é normal, não tem nada demais e a gente não está desagradando a Deus, tentando conseguir postos melhores de trabalho, então conquistar coisas para as nossas vidas. Porém, existe o equilíbrio, né? Materialismo, que diz que o dinheiro traz felicidade. Então, não é só com coisas, com carro, com casa. A gente vê muita gente que tem muitas coisas. Eu não sei qual é o artista, mas tinha um artista aí que ele tinha alguma dificuldade de ter algum tênis, alguma coisa. Sei que ele tem, não sei se ele tinha dificuldade. Eu só sei que tem uma coleção de tênis. Sim. Então, tem muitos assim. Então, tem gente que tem essa neura, sabe? De ter muitas coisas e nem usa, entende? Só compra porque Então, traz uma sensação momentânea de felicidade. De felicidade. Então, existe as nossas necessidades básicas e fora daquilo, muito pouco faz diferença pra... Ixi, bateu. Então, fora aquilo, muito pouco faz diferença depois que você... Vou cortar essa parte. Então, atendendo às suas necessidades básicas de sobrevivência, de comida, lazer e um ambiente para você morar, para você sobreviver, muito mais do que aquilo não vai fazer tanta diferença assim na sua vida, né? Também temos a teologia da prosperidade, que é o oposto, né? Sim. Que diz que tem o dinheiro como sinal de bênção de Deus. Então, não é bem assim também, né? Às vezes as pessoas são muito prósperas também, não é questão de ser próspero, mas de ter riquezas mesmo. E isso não tem nada a ver com se Deus abençoou ou não aquela vida daquela pessoa. Às vezes ela enriqueceu ilicitamente e é preciso ser verificado e analisado cada situação. Com certeza. Mas é importante a gente não ter aversão ao dinheiro, também nem ter amor ao dinheiro. Porque a gente costuma criar ídolos pra gente, né? Então, que nada seja a mais importante da nossa vida, nem mais adorado, nem mais que isso, nem que o nosso coração esteja mais lá do que na presença de Deus. E então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Sim. E a gente quer terminar ainda na próxima aula com os outros 5 tópicos. Espero que vocês acompanhem. Foi só a primeira parte. E a gente espera que
a aula aqui, a palavra, possa vir tocar no coração de cada um que está vendo esse vídeo, essa transmissão. Amém? Amém. Nesse momento vamos iniciar a nossa oração agradecendo a Deus por esse momento de comunhão que tivemos aqui, por esse momento de aprendizado da palavra dele. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Senhor Deus, meu Pai, por esse momento, Senhor Deus. Obrigado, meu Pai, por cada pessoa que está vendo, meu Pai, essa lição agora, essa transmissão, esse vídeo, Senhor. Meu Pai, que possa me estar tendo muito alcance, Deus. Possa estar alcançando as pessoas da nossa igreja, meu Pai. Cada jovem, Deus. Cada homem, cada mulher, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que a palavra, Deus, possa me estar tocando o coração de cada um, Senhor Deus. Só possa me estar tocando as outras pessoas também, meu Pai, que possam estar vendo esse vídeo, das pessoas que a gente possa talvez não conhecer, Senhor. Que possa me estar guardando cada um, meu Pai. Tocando o coração de cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos guarde, nos proteja, meu Pai, durante esses dias, Senhor Deus, que em nome de Jesus a gente possa estar sempre firmes e fortes, meu Pai, que a gente possa vir procurar trabalhar, meu Pai, em comunhão, meu Pai, assim como as formigas fazem, Senhor Deus, que a gente possa vir procurar ter objetivos, meu Pai, propósito, meu Pai, que a gente possa procurar prazer em te servir na Tua obra, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, nos guarde, nos proteja e nos abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Amém.